São Paulo tentando buscar soluções dentro de casa, mais especificamente Cotia. Fala também de Leila Pereira, que virou alvo de muitas críticas e protestos de presidentes de outros clubes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias e a primeira informação sobre Palmeiras e Leila Pereira virou alvo de todas as críticas que você possa imaginar dos principais clubes de futebol no Brasil. Dá para assegurar que a presidente Alviverde anda com a orelha bastante vermelha. O principal motivo das lamentações e reclamações contra a presidente Alviverde se dá pelo apoio a Samir Chaldie, que será eleito no próximo domingo presidente da CBF. Vale a lembrança de que praticamente todos os clubes grandes decidiram apoiar Reinaldo Carneiro Bastos. As exceções foram o Palmeiras, o Vasco e o Botafogo. Leila Pereira não deu qualquer explicação para os clubes, justificando essa posição de apoiar o Samir Chaldie, alguém de inexpressiva contribuição ao futebol brasileiro. Vale a lembrança de que ele se tornou conhecido por causa do pai, que é presidente da Federação de Roraima há 40 anos. Roraima não tem nenhum clube na primeira, na segunda, nem na terceira divisão. O único participante está na quarta divisão e é o penúltimo colocado do seu grupo. Pois bem, não bastasse essa questão, e a Leila Pereira, representando o Palmeiras, foi a única a não assinar um manifesto exigindo mudanças na CBF. Entre as mudanças que 38 clubes da primeira e da segunda divisão exigiram está cobrança da criação de uma liga, fair play financeiro, readequação do calendário, entre outras mexidas. Os clubes também exigem uma mudança radical na forma de eleger o presidente da CBF. Leila Pereira e o Palmeiras decidiram não assinar esse manifesto. E a alegação é de que o Palmeiras defende que esse momento seja de paz no futebol brasileiro. Confesso que Leila Pereira mandou muito mal, pelo menos na minha avaliação. E queria até dividir a declaração de um dirigente importante, de um clube grande e muito rival do Palmeiras. Esse presidente disse, abre aspas, estranho o comportamento da grande líder, obviamente, com muita ironia. Bora falar agora sobre o São Paulo, que corre enorme risco de não ter Juan, zagueiro do Sassuolo, a partir da metade do ano. Contei para vocês, né? O empréstimo se encerra agora em junho e o São Paulo pediu uma prorrogação do contrato de empréstimo. O problema é que o tricolor não conseguiu pagar uma parcela que venceu em março de 300 mil euros. Diante desse cenário, Sassuolo hoje parece irredutível em relação a um novo empréstimo. E aí, olhando para o elenco do São Paulo, sobrariam apenas 4 opções no elenco principal: Arboleda, Sabino, Alan Franco e Ferrarese, que muitas vezes tem sido utilizado, inclusive, como lateral direito. Até por isso, e diante da escassez de dinheiro para novas contratações, o técnico Luiz Ubeldia pode ter de recorrer às categorias de base. Igão, zagueiro de 17 anos de idade, é apontado como o mais promissor entre todos os zagueiros. Já Pedro Andrade, de 20 anos, assim como o Igão, de vez em quando treina entre os profissionais. Outras alternativas de atletas do Sub-20, Isaac e Luiz Osório, esses com menos minutos no elenco principal. Só para completar sobre o São Paulo, contar que Luiz Ubeldia foi suspenso por 2 jogos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por reclamação assintosa no jogo contra o Galo. Acabei de receber informação importante. Agora, o WhatsApp chegou agora às 20 horas e 7 minutos. Flávio Ribeiro, empresário do Carlos Vinícius. Agora é oficial, o centroavante Carlos Vinícius não seguirá no Fulham. Após 3 temporadas vestindo a camisa da equipe de Londres, livre no mercado ele está livre no mercado para defender um novo clube. O centroavante despertou interesses de clubes brasileiros e ficou muito perto de atuar pelo Red Bull Bragantino, mas o Fulham optou por não concretizar a transferência. Agora livre, o atleta passa a ser uma opção no mercado. Desde 2017, no futebol europeu, Carlos Vinícius coleciona feitos. Enfim, boa. Deixa eu mandar mensagem para ele. Carlinhos Silva, o Márcio Pereira Galdino. Você acha um bom reforço para o São Paulo, Rafael Veiga, que está afastado no Palmeiras? Márcio, seria espetacular para o São Paulo, assim como para vários clubes de futebol no Brasil, mas a verdade é que o Palmeiras não vai negociar o Veiga com clubes brasileiros. Você pode ter certeza absoluta disso, né? E a situação do Veiga é meio esquisita, porque em outros momentos o Veiga já havia demonstrado a vontade de ser vendido para a Europa, para jogar num clube importante da Europa, e as propostas nunca foram altas o suficiente.
Rodrigo Henrique da Silva, boa noite, Nicola. Se o São Paulo não comprar o Juan Tressoldi, vai ser um livramento e uma dívida a menos. Eu estou com você nessa. Não diria que seria uma catástrofe, mas gastar 27 milhões de reais no Tressoldi é, para mim, um absurdo. Embora esse não seja o plano do São Paulo, né? O São Paulo está tentando convencer o Sassuolo a prorrogar o empréstimo por mais uma temporada, ainda que mais para frente a opção de compra se torne uma obrigação, basicamente o que os caras fizeram com o Marcos Antônio. A diferença é que o Marcos Antônio vai custar 25 milhões de reais e o Tressoldi custaria 27 milhões de reais. Eu acho o Tressoldi muito menos jogador do que o Marcos Antônio. E aí, só para completar, o São Paulo está devendo 300 mil euros de uma parcela que venceu em março pelo empréstimo do Tressoldi. E o Sassuolo, a partir dessa dívida, está relutando com a ideia de emprestar novamente o jogador. O Kleber Nunes, Nicola, o Zapa Costa foi oferecido para o São Paulo? Não sei, Kleber, essa é nova para mim. Tinham me perguntado sobre o Zampedri, e a resposta em relação a Zampedri é não. Eu mandei mensagem para uma pessoa perguntei aqui para uma pessoa do São Paulo, para o Júlio Casares, se tem alguma novidade sobre a renovação do Alan Franco. Não, mas logo teremos. Então, o presidente do São Paulo parece otimista com a renovação do contrato do Alan Franco. Está dizendo que por agora não tem novidade, mas que em breve vai pintar alguma coisa. Fala, manda uma mensagem para a diretoria do São Paulo, já que não vai contratar o Thiago Mendes, para ir atrás do William Arão, que está livre no mercado. Severino, o São Paulo assegura que não pode fazer compras de jogadores. Não é o caso do Arão, né? O Arão poderia chegar de graça. Mas a impressão que eu tenho de que o São Paulo hoje só vai investir em jogadores relativamente baratos, ou que cheguem para resolver problemas. E não é muito o caso dessa função de volante, tá? Nicola, o William Arão pode voltar ao Brasil, sim. Tá sem contrato, Gustavo. O Panathinaikos, inclusive, se despediu dele hoje. Acho natural que o Arão volte para o Brasil. Eu sei que o Paulo Brax gosta muito dele, tentou levá-lo para o Santos em janeiro, não conseguiu, e tentou levar para o Atlético agora, mas o Atlético, o Cuca não quer. Fala, será que os títulos da Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil não são importantes para um jogador agora? Se falar sobre dinheiro, é melhor ficar na Arábia. Raimundo, a sua última frase é perfeita. Se for para falar em dinheiro, fica na Arábia. Mas sabe qual é o grande ponto para alguém como o Cristiano Ronaldo vir jogar no Brasil? O futebol brasileiro repercute muito pouco ou quase nada na Europa. Mas nada. Por que o Cristiano Ronaldo sai da Europa para jogar na Arábia Saudita? Por causa da grana. Não é porque lá ele vai ter holofote, não é porque lá ele vai ter exposição, não é porque lá ele vai chegar aos meus gostos de maneira mais rápida. Ele vai por causa da grana. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai porque ele vai vislumbrar a possibilidade de faturar mais com publicidade, vai para um baita país, talvez uma condição de moradia espetacular. No Brasil, ele não tem segurança, porque a gente vive num país de terceiro mundo, ele não vai ter exposição, porque o nosso futebol, infelizmente, e eu vivo do futebol brasileiro mais do que vocês. Vocês são torcedores, né? Eu sou um jornalista que vivo apenas de futebol. Mas, cara, o nosso futebol não repercute na Europa. O nosso futebol é capaz de chamar a atenção dos grandes clubes apenas para os jovens jogadores que são vendidos. Mas não é um campeonato que é assistido em todo mundo, enfim. Não me parece ser algo factível, tá? Mas eu não vou cravar, porque eu já aprendi que no futebol acontecem as coisas mais malucas do mundo. Marcos Paulo, Nicola, tudo bem com você, família? Graças a Deus. Atualizações do São Paulo e a reforma do Morumbi. Bora falar sobre a reforma? A última notícia que havia surgido publicamente sobre isso tratava sobre o projeto ter sido finalizado com o valor de 1,5 bilhão de reais para a redução do gramado, criação de uma nova arquibancada, cobertura, uma série de melhorias no estádio, enfim, criação de um hotel, coisa muito bacana. 1,5 bilhão de reais. Vale a lembrança de que a obra do Monumental de Nunes, do River Plate, custou 211 milhões de reais. Não sei se o São Paulo precisava de todo esse requinte. 1,5 bilhão é preço de estádio novo, mas tudo bem. Informação que eu quero acrescentar em cima dessa notícia é de que o São Paulo está cada vez mais convencido de que não tem como fazer essa obra. Porque o Morumbi se tornou uma das maiores, se não a maior receita do São Paulo. Na temporada passada, foram 222 milhões de reais de forma direta ou indireta a partir do estádio. Bilheteria, sócio-torcedor, receitas do estádio, aluguéis, camarotes, 222 milhões de reais. O São Paulo faturou 732. A gente está falando de 1/3 da receita advinda do estádio. Nicola, mas por quê?
é que se você fizer a obra, você tem que fechar o estádio do Morumbi por 3 a 4 anos. E o São Paulo não vai ter um estádio grande como o Morumbi para ter sócio torcedor dessa maneira, bilheteria, camarotes, aluguéis, esse tipo de coisa. E nesse momento de enorme dificuldade financeira, o São Paulo não pode abrir mão de tamanha receita. Esse é um grande ponto, tá bom? Bora falar sobre Rafael Veiga e uma situação para lá de inusitada do meio atacante de 29 anos de idade no Palmeiras. Titular absoluto e protagonista nas últimas temporadas, o Veiga tem convivido com o banco de reservas e em alguns casos, como nesse final de semana, ele nem saiu do banco. Foi na vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, mesmo perdendo na etapa final, o Abel Ferreira fez substituições, o Abel é comissão, né? O Abel não estava no banco de reservas, mas foram feitas substituições e o Veiga continuou por lá sem ser utilizado. Rafael Veiga, que havia jogado apenas 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e outros 7 minutos contra o Cerro Porteño. Na volta ao futebol, depois de uma pequena lesão, ele nem havia entrado contra o Vasco da Gama. A lesão tinha ocorrido em 9 de abril, quando ele saiu com apenas 12 minutos de campo do confronto contra o Cerro Porteño, Allianz Parque, Libertadores da América. Em meio a essa situação chata e ruim do Veiga, a pergunta que fica é, será que ele vai ser negociado na metade do ano? Acho improvável. Até porque a transferência do Veiga demandaria muito dinheiro. E qual clube vai investir pesado num atleta que perdeu espaço e soma na atual temporada 20 jogos, apenas 2 gols e 6 assistências, números bem inferiores aos quais a gente se acostumou vendo o Veiga com a camisa alviverde.